E vamos abrindo o nosso programa de hoje, gente, falando sobre a criançada. Sim, mais especificamente sobre comportamentos. É muito comum que crianças pequenas, seja na escolinha ou até na relação com os adultos, né, comecem o quê? A bater ou morder. Enquanto outras crianças podem ser aquelas o quê? Que apanham. Mas o que os pais podem fazer nessas situações? Quem participa hoje aqui com a gente é a especialista em educação infantil, a Marielle Marcioli. Boa tarde, Marielle. Tudo bem, linda? Boa tarde, Paty, tudo bem? Que bom ter você aqui no nosso programa, viu? Marielle, tem alguma faixa etária que esse comportamento ele se mostra mais comum? Conta pra gente. Sim, nem todas as crianças passam por essa fase, então alguns pais vão falar, mas o meu filho não teve isso. E realmente nem todas. Mas alguns bebês, a partir de 9 meses, quando se frustram por algum motivo, por exemplo, ele está segurando alguma coisa que é perigosa, você vai tirar e ele já agarra, ele quer morder, ele bate. E pode acontecer ainda até 2, 3, até 4 anos ainda, se for uma coisa eventual, ainda pode acontecer. Então, está dentro do que a gente considera como esperado para a idade. Não que seja adequado, mas é esperado para a idade. E qual que é a motivação para esse comportamento? Aqui vem um ponto importante. Muitos pais acham que a criança faz isso porque ela vai ser terrível ou porque ela é uma criança que nasceu para aprontar todas, né? E, na verdade, não é exatamente assim. A criança, ela tenta se proteger com os recursos que ela tem. Então, imagina que a criança está brincando com um coleguinha ali, com o amiguinho, o irmãozinho, o priminho, e, de repente, a criança pega o brinquedo dela. O que ela faz? Ela não sabe falar, eu estava brincando com isso, agora é minha vez, depois eu te empresto. O que ela faz? Ela bate. E muitos pais até acham que é culpa do pai que bate em casa e daí a criança bate nos outros na escola. E não necessariamente. Às vezes, uma criança que nunca viu ninguém bater, nunca apanhou de ninguém, essa criança, ela vem com esse recurso de fábrica, né? Ela já tem esse instinto, meio que assim, meio selvagem ali, né? De se defender o seu território. Então, a motivação não é uma inclinação para a maldade, mas é um instinto de defesa. Tá, então, e justamente essa questão dos pais, né? Muitas pessoas falam, mas então tem a ver com o que acontece dentro da casa dessa criança, para ela estar motivada a bater nos coleguinhas? Então, cai por terra essa teoria. Nem sempre. Pode ser? Claro que pode. Se em casa tudo se resolve no grito, tapa? no tapa, na mordida, ela vai acabar reproduzindo isso. Pode ser, mas não só. Então, uma das minhas filhas, não vou falar qual aqui, né? Mas uma das minhas filhas passou por essa fase, foi um período assim, 2, 5, só uma passou. Então, ela teve um período assim que a gente demorou alguns meses para conseguir reverter isso. E ela batia e mordia, inclusive nos irmãos mais velhos, né? Nossa. Ela pequenininha batia nos outros. E ela nunca apanhou. Ela nunca levou um tapa, nunca levou uma chinelada. Eu não falo sobre isso, né? Eu penso diferente. E ela batia. Então, não necessariamente a criança tem que reproduzir o que acontece em casa, mas é uma forma de se defender. E quando isso começa a acontecer, por exemplo, vai para a escolinha, a professora chama os pais, olha, seu filho, sua filha hoje mordeu o coleguinha, né? Enfim, aconteceu uma situação assim. O que os pais podem fazer, Marielle? Aqui a gente precisa ter o entendimento do que está acontecendo, porque não se resolve com castigos, com você fazer a mesma coisa com a criança. Ele bateu, então bate nele também, né? Tipo, para ele aprender que não pode bater, você bate, né? Não faz sentido. Então, a gente precisa olhar e entender que a criança tem que aprender uma outra forma de resolver o problema. Tá. Se ela está numa disputa de brinquedos, por exemplo, e ela está ali querendo e o amiguinho também. Se ela não pode bater, o que ela tem que fazer, então? É isso que eu, adulto, preciso ensinar para a criança. Ela só vai parar de bater ou de morder quando ela aprender outro recurso. Enquanto ela não sabe o que fazer, ela vai continuar batendo e mordendo. Claro que nessa hora entra muito importante o papel do adulto que está próximo. Então, a professora, a auxiliar da escolinha, elas têm que intervir imediatamente, porque a criança vai levar um tempo para passar por essa fase. Né? De novo, não é algo que vai se resolver em 1 ou 2 semanas. Vai ser um tempo de conversa, de ensinar e orientar essa criança até que ela consiga resolver de outra forma. Tá, então assim, por exemplo, aconteceu a situação, a criança bateu na outra ou mordeu, enfim, aconteceu ali, o adulto que estiver por perto, o adulto responsável, vai e conversa com essa criança, mostrando para ela que aquele não é o comportamento adequado, é isso? A gente precisa, na hora, repreender, falar não pode morder ninguém, a gente não bate ninguém, afasta ela, acalma, então afasta do outro porque ela pode continuar machucando, né? Acalma ela primeiro e depois a gente conversa. Porque se você for querer dar o sermão todo na hora do que aconteceu, a criança tá brava. Ninguém aprende nada quando tá com raiva. Então, a criança primeiro precisa se acalmar e depois a gente conversar. Mas quanto mais nova for a criança, mais importante é fazer isso rápido. Tipo, daqui 1 hora, daqui 2 horas, daqui 3 horas, quando acabar a aula, o pai conversar em casa,
talvez já não tenha o mesmo efeito, né? Infelizmente, às vezes é o que sobra para nós, né? A gente não tem outra opção, mas o melhor seria o mais cedo possível. Entendi. E quando que os pais devem acender um sinalzinho de alerta? Porque você falou 2 anos, 3 anos, até 4 anos, mas se essa criança continuou, sei lá, tá com 7, 8 anos, ainda tem esse comportamento mais agressivo? Aí são sinais de que a gente precisa buscar uma avaliação, né? Não significa necessariamente que vai ter um transtorno, um diagnóstico, algo assim, mas já é um alerta. Então, nem só esperar 7, 8 anos. Imagina aquela criança que começou ali com 1 aninho, tá batendo, tá mordendo. Com 2 aninhos, deu uma pioradinha, porque tem uma fase ali dos 2 para os 3 anos que a gente sabe, né? Se depois disso não começar a diminuir cada vez mais, e se a criança não for aprendendo a lidar com os seus sentimentos cada vez mais, cabe uma avaliação, sim. É importante a gente buscar um auxílio. E quando essa criança, por exemplo, ela age assim com adultos, né? O bebê, porque muitos adultos eles acabam achando engraçadinho, né? Porque tudo que bebê faz, de uma forma ou de outra, acaba sendo fofinho em determinados momentos. Mas se essa criança está fazendo isso com adultos e o adulto não repreende, isso tende a piorar, Maria? Sim, exato. E aqui está um problema, Paty, que às vezes aquele bebê que eu falei de 9 meses, começa a bater, começa a vir com a mão assim, eles na verdade não estão fazendo isso para machucar, eles estão fazendo porque eles não têm o controle exato ainda, né? As fofinhas lá, nossas bebezinhas, daqui a pouco já vem com aquela mão pesada. A gente já tem que segurar, opa, assim faz dodói, cuidado, né? A gente já tem que começar a orientar, porque se eu considero isso como algo normal, um dia ele vai aprender, não vai. Nós precisamos já, desde cedo, começar a mostrar que há limites. Não, peraí, assim não pode? Assim você machuca. Fazer assim, não, a mamãe ficou triste, a mamãe doeu, fez um dodói, mostrar o dodói. Então, explicar desde pequenininho. E se for o contrário, ao invés, por exemplo, de ser o pai, a mãe daquela criança que está mordendo, que está batendo, é o pai e a mãe da criança que está apanhando, que está sofrendo aí com esse outro amiguinho. O que fazer, Marielle? Esse é um ponto bem delicado, porque são 2 realidades completamente opostas. Tanto a família da criança que bate, sofre, quanto a família da criança que apanha, sofre. Especialmente se é na escola. Porque, como eu falei, é importante que a professora e auxiliar tenham uma atitude imediata, mas elas estão ali com 10, 15, 20 crianças e não conseguem fazer. É a realidade, a gente precisa ser bem, realista ali no negócio. Então, se a criança está apanhando, depende muito da idade que ela tem. Se é uma criança pequenininha, de 1 ou 2 ou até 3 anos, ela ainda não vai conseguir se defender sozinha. Nós precisamos defender a criança. Então, o adulto responsável é aquele que tem que estar olhando. Se ele viu que a coisa começa assim, a conversa começou a ficar meio complicada, ele já tem que chegar perto. Se ele sabe que, por exemplo, um amiguinho está com histórico de bater, ele viu a criança falando mais alto, já tem que chegar perto. Opa, vem cá, vamos resolver de outro jeito e ajudar. Aí, se a criança já é um pouquinho maiorzinha, os pais podem orientar, filho, quando o amigo chega perto, chame a professora. Se o amigo ficar bravo, então começar a conversar, mas isso não vai fazer sentido para uma criança de 2 anos. Então a gente não tem muito resultado. Quando a criança já tem de 3 em diante, a gente já consegue ensiná-la a se defender, explicando cada vez que acontecer, a gente retomar, pedir ajuda da professora, da auxiliar, então fazer o que estiver no alcance. Mas, com os pequenininhos, a gente é que tem que proteger mesmo. E Marielle, tem alguma forma, por exemplo, você falou assim que não tem como saber a criança que vai desenvolver esse comportamento ou não. Alguma coisa para prevenir antes, por exemplo, ou não? Porque é muito bebê também, né? Não necessariamente a gente consegue dizer, faça isso que seu filho não vai passar pela fase. Porque cada um tem um jeito de lidar com os sentimentos. Então, o que é importante? A gente, desde pequenos, mostrar para eles os sentimentos, falar sobre isso, que é algo que às vezes os pais deixam passar despercebido, né? Filho, eu tô vendo que você tá bravo, você está triste, você está com raiva, você está chateado por alguma coisa, que a criança vai começando a tomar consciência. Lá no comecinho eu falei que a criança só vai parar de bater quando ela aprender a lidar de outra forma. E isso envolve saber lidar com sentimentos. Então, se a gente dá essa educação emocional, vamos dizer assim, né, que seria um tema aqui para um próximo capítulo, a gente está ajudando a criança a passar com mais tranquilidade por essa fase. E o que seria essa substituição? Você falou em ter como substituir a questão do bater, do morder. Substituir pelo quê, Marielle? Então a gente pode simular com a criança, imagina assim, filho, a mamãe entendeu que você bateu no seu irmão porque ele destruiu a sua torre de Lego, né? O que acontece? O irmão mais velho bate no mais novo, ou vice-versa, né? Que ele destruiu um brinquedo. Fala assim, olha, filho, a mamãe entendeu que você estava bravo, mas em vez de bater, que tal se você conversar com ele e falar assim, mano, eu fiquei muito bravo com o que você fez. Ou então, chama a mamãe, que a mamãe ajuda você a resolver. Ou então fala pra ele, olha, se você fizer de novo, eu não vou mais brincar com você. Então,
Como eu espero que essa criança resolva o problema? Sou eu que tenho que ensinar para ela. Ela não vai sozinha chegar a essas conclusões. Entendi. Maravilha, hein, gente? Autoaprendizado aí pra gente, né? Falar sobre as emoções também, inclusive, Marielle falou, um papo para uma próxima entrevista, né? Falar sobre essa questão das emoções, porque muitas vezes nós adultos, né, não sabemos como lidar, né, com tantas emoções, com tanto que acontece com a gente no dia a dia. As crianças também estão aprendendo. Então a gente, o quê? Nós, como adultos e responsáveis, temos que ajudá-las aí a aprender cada vez melhor. Marielle, muito obrigada pela entrevista. Passa seu Instagram para o pessoal te seguir nas redes sociais. Sim, é @Marielle Marcioli. Todo dia eu estou dividindo a rotina da criançada lá e falando sobre essas questões de educação. Perfeito, minha linda. Excelente semana para você e até a próxima, viu? Até, tchau, tchau.